Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo no canal e hoje é dia 14 de abril, quinta-feira, é o dia que esse vídeo está indo ao ar, né? E nós vamos aproveitar aqui que domingo agora é o dia de Páscoa, né? A comemoração cristã, para poder fazer um comentário aqui hoje a respeito justamente da religião, especificamente do cristianismo, conectado com o Bolsonaro, né? Então a questão que a gente vai trabalhar hoje está aqui no título do vídeo que você já viu aqui, evidentemente, né, que é exatamente essa frase, né, que é uma frase, na verdade, que é muito dita pela esquerda, especialmente, né, por nós da esquerda, né, porque eu me posiciono nesse grupo, né, de pessoas do ponto de vista político, né, ainda que eu, né, na medida em que eu sou filósofo também, eu preciso estar de olho aí em uma série de eventos da sociedade, não posso ficar só parado naquele ponto ali, mas a minha opção política todo mundo sabe aqui que é uma posição de esquerda moderada, tá? Mas enfim, existe uma frase curiosa que, né, que caminha aí por dentro do discurso da esquerda, que é o seguinte: o Bolsonaro não é cristão. Ele não pode ser cristão, né? Olha as atitudes dele, não pode ser cristão, né? E aí eu deixo uma perguntinha no final. Não? Será que não? E qual é a questão? O que pauta a cabeça dessas pessoas, né, da galera da esquerda, que posiciona essa distinção, dizendo que o Bolsonaro não pode ser considerado um cristão? A ideia, o que pauta é a ideia de que o cristianismo é uma religião do amor, né? É uma religião que prega o amor, que prega a compaixão, que prega sentimentos bons nas pessoas, né? E aí muito se fala que Jesus Cristo acompanhava as minorias, os excluídos da época e tudo mais, né? E aí, né, enfim, dito isso, as pessoas desconectam o Bolsonaro, né? Inclusive a partir de uma série de questões aqui que a gente vai ver no final do vídeo aqui, tá? Mas a questão é essa: será que o Bolsonaro realmente não pode ser considerado um cristão? Vamos ver isso aqui no vídeo de hoje, tá? Mas eu quero fazer uma sequência com vocês rápida aqui, que é o seguinte, né? Primeiramente falar de alguns livros rapidamente aqui, para depois chegar, porque são umas referências que eu acho importantes aqui para pensar a religião, né, nesse sentido. Claro que tem muito mais coisa, né? Não tem condição de esgotar esse assunto num vídeo só. A gente pode fazer outros vídeos aí futuramente a esse respeito, né? Tem o Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, enfim, né? Uma quantidade gigantesca de livros aqui que falam sobre a religião e que trabalham a temática da religião, mas não dá pra gente esgotar isso num vídeo. Então fiz uma listinha curta aqui, né? Na verdade tem 2, 4, 6, 7, 8 livros e um outro no final, tá? Esse do final é que eu acho mais importante, tá? Eu vou colocar uma questão aqui para vocês mais específica. Mas antes, assim, falar de outros dois aqui que eu até esqueci de citar no início, né? Que são o Caim, do Saramago, tá? Que é um romance muito interessante. O Saramago, eu já falei dele aqui num outro vídeo, né? O Saramago constrói a versão do Caim para o castigo que ele sofreu, o castigo supostamente divino, né? Um romance muito bacana. E o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Que é um romance do Saramago também, prêmio Nobel, né? Que trata do assunto. Na verdade, esse aqui eu não li, então estou apenas aqui situando que a temática é essa, né? Mas já tive ótimas referências. O Saramago, de fato, é um grande escritor, né? Agora tem referências específicas aqui, então essas são as referências específicas que eu acho interessante de colocar aqui, tá? São 2 da filosofia, 2 da psicanálise, 2 da ciência, tá? E mais 2 aqui de outras áreas, né? Que são livros muito importantes também. Na verdade, um deles é filosofia também. Então, assim, rapidamente a gente começa, obviamente, com o Anticristo, do Nietzsche, né? Que é uma crítica feroz que o Nietzsche faz a uma série de aspectos da Igreja Católica, da religião, do cristianismo, né? Especialmente esse caráter de submissão, né, que ele exige das pessoas, né? Enfim, que a religião exige das pessoas. E o Nietzsche vai fazer uma crítica violenta aqui a isso, né? E ele faz essa crítica também no Crepúsculo dos Ídolos. Na verdade, isso comparece em vários livros dele, né?
Enfim, mas esses dois aqui são os que eu separei para mostrar para vocês, tá bom? Também falando dessa questão, né, no Crepúsculo dos Idos ele fala, dentre outras coisas, nessa ambição da religião de aperfeiçoar o homem a partir dos seus próprios princípios e tudo mais, né? Quer dizer, essa coisa messiânica da religião. E assim, só um parêntese aqui antes de mostrar os outros livros, assim, o objetivo aqui não é discutir a crença pessoal de ninguém, tá? Nem atacar a crença pessoal de ninguém, certo? Essa é uma questão que a expressão já diz, é muito pessoal. O objetivo aqui é pensar, refletir certas contradições da religião enquanto fenômeno público, enquanto fenômeno social, né? E aí essa conexão com o tema do Bolsonaro faz sentido aqui porque é importante para a gente entender essa figura dantesca que está governando a gente ainda, né? Vamos ter que aturar ele até o final do ano. Mas enfim, e aí esses livros ajudam a gente a pensar a esse respeito, tá? Então, continuando, tem essas duas referências da psicanálise aqui, tá? Na verdade, esse trabalho aqui da editora Imago, né? Ele traz vários textos do Freud, né? E os dois principais aqui são justamente O Futuro de uma Ilusão, que é um trabalho sobre a religião, e O Mal-Estar na Civilização, tá? O Mal-Estar na Civilização, que também é traduzido em outros casos aqui como Mal-Estar na Cultura, tá certo? E nesse trabalho Freud vai falar, dentre outras coisas, da questão do mandamento, né, do amar ao próximo como a si mesmo, né, que ele vai ponderar ali um problema que existe com esse mandamento, né, e a gente pode fazer aqui um vídeo, inclusive, sobre isso aí depois, mais tarde, né, quer dizer, em outra ocasião, mas enfim, a questão é que essa é uma referência interessante para poder pensar esse tema, tá? E esse outro livrinho que eu acho muito interessante também, né, tá dentro da discussão da psicanálise, que é uma outra discussão, né, não tem a ver com filosofia especificamente, nem com arte, literatura, mas é um trabalho que tem alguns elementos interessantes. Ele inclusive faz uma discussão sobre o Kant aqui dentro, que é interessante, tá? É O Estranho Gozo do Próximo, certo? Do Philippe Julian. Então tem um capítulo aqui que ele fala sobre essa questão do amar ao próximo, né, como a si mesmo, que é o mandamento cristão com todas as suas contradições aí, né? Então, enfim. E tem duas referências da ciência, dois livros do Carl Sagan, na verdade. Um deles eu já mostrei para vocês aqui em outro vídeo, O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? E tem várias análises dele aqui sobre a religião, sobre as tentativas de diálogo entre a religião e a ciência, né? Enfim, os problemas causados pela fé, né? No sentido né, de atraso da sociedade, etc. e tal. A gente sabe aí que, né, a sociedade caminhou a despeito da religião e não por causa dela, né? Porque o que a religião pôde fazer enquanto fenômeno social para poder impedir o avanço da ciência, impedir o avanço da política, né, ela fez, né? Então esse livro do Carl Sagan é muito interessante, O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá? É uma referência bacana aí para pensar esse assunto também. E tem esse outro livrinho aqui, do Carl Sagan também, que chama-se Bilhões e Bilhões, tá? Reflexões sobre vida e morte na virada do milênio. E tem dois capítulos aqui que eu acho muito interessantes, falando sobre religião, tá? Um deles é o capítulo 13, fala sobre religião e ciência, uma aliança, né? Que ele está discutindo aqui o diálogo entre religião e ciência. E tem um outro capítulo muito interessante, que é o capítulo 16, que chama-se As Regras do Jogo, que ele também vai falar sobre essa questão do mandamento, né, do amar ao próximo como a si mesmo, regra de ouro, regra de prata, regra de bronze e tal. É um capítulo bem interessante e vale muito a pena deixar como referência para vocês também, para pensar essa questão da religião do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, tá? Então, e mais duas referenciazinhas que eu acho legais aqui é a seguinte, e tem essa aqui do Roberto da Mata, né? O que faz o Brasil, Brasil, tá? Esse livrinho aqui que é da editora Rocco. E tem um capítulo aqui que chama-se Os Caminhos para Deus, né? Na página 109, que ele vai falar, dentre outras coisas, sobre a questão do sincretismo religioso que acontece no Brasil, essa mescla de religiões, que no Brasil as pessoas são, em muitos casos, são cristãs, mas também são espíritas, mas também são da Umbanda, também são do Candomblé, enfim.
e você percebe essa mescla de conexão, essa mescla de elementos aí no próprio comportamento do brasileiro. Tá? Então esse livrinho do Roberto da Mata é muito bom, é pequenininho, é curto, né? Mas é muito bom. Tá? E para fechar, né, vamos ver o tempo aqui, para fechar essa lista de livros iniciais aqui, antes de entrar no livro-chave aqui desse vídeo de hoje, tá? Eu mostro para vocês o Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau, um livro de filosofia também, tá? E aí esse livro obviamente não é sobre religião, né? Mas ele é ilustrativo do que o Ocidente foi tentando fazer para poder libertar, né, as sociedades do jugo retrógrado da religião. A religião dominou o mundo, né? O Ocidente, a Europa especificamente, durante 1000 anos, ali, que foi a Idade Média, né? O cristianismo, né, especificamente, e gerou uma quantidade gigantesca de matanças, de sangue. E depois que acabou a Idade Média, né, a gente foi caminhando ali, Renascimento, enfim, tudo mais, até chegar no Iluminismo, e as discussões foram se ampliando para poder tentar criar sistemas políticos que substituíssem a religião e trouxessem para a gente, né, para o Ocidente, estruturas sociais um pouco mais apaziguadoras de conflitos, né, e uma tentativa ali de... isso aqui é uma obra que também tem muito a ver com o direito, né, e o direito é uma espécie de instância que substitui aquela coisa monolítica da religião, que julgava as pessoas sem debate, né, e geralmente condenava à morte, né, sem direito a nenhum tipo de contraponto, né. Então o contrato social é isso, né? E é interessante colocar que justamente o último capítulo do livro, o último tópicozinho do livro ali, que são 4, 5 páginas, né? Os tópicos são sempre pequenos, é um livro curto, é justamente sobre a religião, né? Ele termina falando sobre a religião e não é à toa, tá? Então, assim, trazidas essas referências, a gente chega aqui na ponderação, na curva final do vídeo, que é o seguinte, né? A gente volta à questão inicial, né? O Bolsonaro não é cristão, é o que diz uma parcela da esquerda que faz essa crítica ao Bolsonaro, né? Partindo da premissa de que o cristianismo seria uma religião, como eu coloquei no início do vídeo, uma religião do amor, da compaixão, né? E tudo mais, né? E não me parece que é bem assim, né? A gente tem uma quantidade gigantesca de exemplos na história de que o cristianismo não é exatamente uma religião do amor, né, da compaixão. Existem esses aspectos ali dentro, né, mas é interessante a gente ponderar que se hoje esses aspectos prevalecem, é justamente porque a religião saiu do comando da sociedade e se transformou em algo que do ponto de vista das instituições, da estrutura macro da sociedade, é secundária, né? Todo mundo pode ter a sua religião, todo mundo tem o direito ali de exercitar o seu culto religioso, as suas crenças, etc. e tal, mas não é mais a religião que comanda, né, de maneira absoluta ali a sociedade, né? E talvez por isso que esses aspectos de amor, compaixão e tal prevaleçam às vezes no imaginário popular, que acaba esquecendo, né, tudo de ruim que a religião já fez aí no Ocidente, tá? E aí tem um livro aqui que eu acho importante para poder mostrar para vocês nesse âmbito aqui, nessa discussão, que é esse livrinho aqui chamado Perseguições Religiosas, tá? Uma história do fanatismo e dos crimes religiosos, do James Holt, tá certo? E assim, tem uns trechos aqui para ler para vocês que são bem... Vou ver aqui o tempo. São pesados, né? Mas eu acho importante para poder a gente contrapor essa visão de que não, o Bolsonaro não é cristão. Será que não é mesmo? Né? Então vamos ver esses trechos aqui do que é o cristianismo, tá? Então vamos lá, página 9, primeiro trecho. Em 1766, em Abbeville, né, na França, um adolescente foi acusado de cantar canções não religiosas que zombavam da Virgem Maria
estragar um crucifixo e permanecer de chapéu enquanto passava uma procissão religiosa. Criticar a igreja era ação punível com a morte. O garoto, Chevalier de La Barre, foi condenado a ter a língua cortada e a mão direita decepada e a ser queimado na fogueira. O grande escritor Voltaire tentou salvá-lo. O caso foi levado ao parlamento de Paris, o clero exigia a pena de morte, o clero alertando sobre a calamitosa expansão da dúvida. O parlamento mostrou misericórdia, permitindo que o jovem fosse decapitado em vez de mutilado e queimado vivo. Primeiro ele foi torturado para que se extraísse uma confissão mais completa e então executado em 1º de julho de 1766. Seu corpo foi queimado junto com um exemplar do Dicionário Filosófico de Voltaire. Isso é o cristianismo. Isso é uma parte do cristianismo, né? Evidentemente não é todo, né? Páginas 10 e 11, outro trecho. Em 1583, em Viena, uma garota de 16 anos teve cólicas de estômago. Uma equipe de jesuítas a exorcizou por 8 semanas. Os padres anunciaram que tinham expulsado dela 12.652 demônios, que sua avó tinha mantido sob a forma de moscas dentro de potes de vidro. A avó foi torturada até confessar que era uma bruxa que tinha feito sexo com Satã. Ela foi então queimada na fogueira. Essa foi uma entre talvez 1 milhão de execuções do gênero ao longo de 3 séculos de caça às bruxas. Isso também é o cristianismo. Outro trecho. Em 1208, o Papa Inocêncio III declarou uma grande cruzada para destruir os albigenses, que era um povo lá, né? Cerca de 20.000 cavaleiros e camponeses responderam ao chamado, formando um exército que flagelou o sul da França, esmagando cidades em que a crença era forte. Quando a cidade sitiada de Béziers caiu, os soldados perguntaram ao núncio papal Arnaud Amaury como poderiam distinguir os infiéis dos fiéis entre os cativos. Ele ordenou então: mate a todos, Deus conhecerá os seus. Milhares foram massacrados, muitos sendo primeiro cegados, mutilados, arrastados por cavalos ou usados para a prática de alvo. O núncio relatou ao Papa: a ira de Deus investiu de maneira assombrosa contra a cidade. Esse foi o começo de numerosas cruzadas internas contra cristãos dissidentes e lordes rebeldes. Isso também é o cristianismo, tá? Outro capítulo aqui sobre a reforma protestante agora, né? A corrupção na hierarquia católica medieval era notória. Olha só. O Papa João XII tinha casas amorosas abertamente, deu tesouros da igreja a uma amante, castrou um oponente, cegou outro e vestiu armadura para dirigir um exército. Benedito IX vendeu o papado a um sucessor por 1.500 libras de ouro. Urbano VI torturava e matava seus cardeais. Inocêncio VIII orgulhosamente reconhecia seus filhos ilegítimos e os enchia de bens da igreja. O Papa Bonifácio VII, cujo nome é omitido das listas oficiais da Santa Fé, matou 2 papas rivais no século X. Sérgio III igualmente matou 2 rivais concorrentes ao trono papal. Benedito V desonrou uma menina e fugiu com o tesouro do Vaticano. Clemente VI se divertia com amantes em lençóis de arminho. Bonifácio VIII enviou tropas para matar todos os residentes da Palestina e arrasar a cidade. Clemente VII, quando era núncio papal, também ordenou a morte de 8.000 habitantes de Cesena, inclusive as crianças. Isso também é o cristianismo, tá? Outra história aqui. O teólogo jesuíta, essa é a última, né? Para poder fechar esses exemplos. O teólogo jesuíta Peter de Rosa, que deixou a batina, lamentou que a desastrosa teologia do catolicismo, isso aqui tem a ver com o nazismo, tá? Que a desastrosa teologia do catolicismo tenha preparado o caminho para Hitler e sua solução definitiva. Ele disse que sua igreja, a Igreja Católica, publicou mais de 100 documentos antissemitas ao longo dos séculos. Abre aspas, né? Ele dizendo: nenhum decreto conciliar, nenhuma encíclica ou bula papal,
nem diretriz pastoral sugere que o mandamento de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo, se aplica aos judeus. Então a tese desse autor aqui é de que esse excesso ali de violência do discurso cristão contra os judeus, de certa forma preparou o imaginário popular dos alemães da época para poder receber, né, de maneira involuntária, mas enfim, né, uma figura como Hitler, que apareceu depois vendendo a ideia de que os judeus eram, né, enfim, os inimigos da Alemanha. Tá? Então, assim, de novo aqui, ó, Perseguições Religiosas, tá? É um livro interessante aqui, importante, para poder pensar esse assunto das contradições da religião, tá bom? E assim, aí a gente fecha retornando ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro não é cristão, né? Ele não é cristão, não. Vamos ver aqui algumas falas do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, nos últimos anos, defendeu a tortura abertamente. Eu sou favorável à tortura. Ele diz isso numa entrevista. E no momento lá do voto dele pelo impeachment da Dilma, ele enalteceu a figura de um torturador, confesso, que era o tal do Ustra, né? Ele é contra minorias de todo tipo, né? Vamos governar para as maiorias. As minorias ou se adequam ou desaparecem, né? Enfim. Defende o armamento da população, né? Quer dizer, um belicista, né? Pela violência e tudo mais, porque isso aumenta a violência, né? Só na cabeça de retardado dele é que isso né? Que isso protege as pessoas, só aumenta a violência, né? Ele apoia a ditadura, né? É favorável à ditadura. Se referiu na época de uma das ondas da Covid, disse: "Você não pode dizer, esse é um país de maricas", né? Um país de maricas, debochando, né, das pessoas que estavam ali sofrendo com a Covid, quer dizer, o oposto, né, da compaixão, e na verdade o mesmo tipo de comportamento que a gente vê aí nesses exemplos que a gente deu aqui. Já defendeu o trabalho infantil abertamente, né? E disse uma outra frase bizarra, né, nessa época da pandemia, que foi: o que eu posso fazer? Eu não sou coveiro. Eu não sou coveiro, né? Quer dizer, né, enfim. Então, assim, a gente fecha ponderando isso aqui. Será que o Bolsonaro não é cristão mesmo? Né? Ou será que ele está representando um tipo de comportamento cristão ali, que é aquele que a gente tem que tomar muito cuidado para não se disseminar de novo, né? A despeito de todas as nossas conquistas aí nos últimos séculos, né? Mas que existe ali, né, na raiz do negócio, como uma espécie de ovo da serpente, né? Pensando aqui no filme do Bergman, né? Enfim, né? E que existe ali, esse comportamento existe dentro desse funcionamento religioso e que tem que ser o tempo todo, né, percebido e debatido e refletido para que nunca mais aquilo aconteça de novo, como aconteceu na Idade Média, né? Então, enfim, me parece que o Bolsonaro ele é mais cristão do que parece, né? Enfim, e a gente continua tomando muito cuidado com ele aqui, né? E torcendo para que, né, no final do ano a gente modifique essa realidade, ter que aturar um sujeito como esse aí na presidência do país, tá? De resto é isso, meus amigos, espero que vocês tenham aí uma ótima Páscoa no domingo, tá? Vocês, né, os amigos aqui do canal, os amigos do Facebook, os amigos do WhatsApp, né, do Instagram, e todos os familiares e amigos, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Falando de outras questões aqui, beleza? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu!